Ok, 19h34, 19h35. Senhores, boa noite a todos. E bem, comecei a primeira aula que eu dei aqui, eu quero começar perguntando para vocês, informando vocês que essa aula eu vou replicá-la, vou colocar ela disponível online depois, ou seja, se alguém tiver algum problema em direitos de imagem, coisa parecida, por favor, se manifeste, para que todos tenham ciência disso. Aê. Ok? Então vamos começar. Senhores, boa noite. Eu quero começar aqui mostrando um livro para vocês bem legal que eu recebi hoje, que se chama Coaching, Mude Seu Mindset para o Sucesso, volume 3. Tá? Esse livro é uma produção, uma coordenação editorial do Jacques Greenberg, e o qual eu tive o prazer de participar. E eu escrevi um capítulo dele. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Qual que é o capítulo? Encontrar o melhor setup para o sucesso. São algumas páginas que eu escrevi, uma coisa bem legal, foi um trabalho bem bacana. O livro inteiro está bem legal, são alguns autores, está bem bacana e depois eu vou mostrar mais para vocês. Na primeira aula eu já dei alguns, né? E nessa aula também vou dar alguns também. E depois a gente vai sortear vários. Bem, gente, o curso de vendas está quase saindo, está quase pronto. Ele já está pronto, a gente só está numa fase de implementação de plataforma e tudo mais. E está bem legal. E algumas aulas eu vou dar aqui, online, que são complementares, umas aulas complementares para que nós possamos criar um mindset, até aproveitando aqui o título do livro, para nós criarmos um mindset realmente congruente com os nossos objetivos em relação às vendas. Tá? Só que não é só 100% tudo focado na venda. Venda. Veja, se você não está bem com você mesmo, é difícil você vender algo, é difícil você conseguir atingir qualquer objetivo, é difícil você atingir qualquer tipo de organização, planejamento, etc. E um dos assuntos que eu quero trazer hoje aqui, eu quero fazer uma aula rápida, não quero demorar muito, não quero fazer uma aula grande como foi a última, longa como foi a última, quero ser no máximo aí 1 horinha. E eu quero falar hoje sobre confiança, right? Confiança é algo extremamente simples, nós achamos que é extremamente simples, nós acreditamos que é simples, e principalmente na arte de delegar a confiança. Eu quero começar, se você colocar no Google, se você colocar no Wikipedia, o que é confiança, confiar, eu tenho aqui minha colinha, diz assim, ó, né, P-O-R, com chapeuzinho, com acento circunflexo, por alguém, algo ou a si próprio, sob a guarda ou cuidado ou os cuidados de pessoas, instituições, etc., em que você tenha confiança. Ou seja, o ato de confiar é você colocar algo em que você acredita seu a um terceiro. Qual que é esse começo vai parecer um pouco meio filosófico, mas e é proposital, é filosófico mesmo. Eu gostaria que vocês começassem, você que está assistindo essa aula, você que está ouvindo essa aula depois, e que ela esteja gravada, ou se você está assistindo ao vivo, para que você pense no ato de confiar. É normal, por exemplo, vou exemplificar em relação a um relacionamento. Né? Você diz assim, eu dou a minha confiança a alguém, eu confio em alguém. Qual que é o principal problema de você confiar em alguém? Que quanto mais você entrega a tua confiança, a sua confiança, menos você acaba confiando em você mesmo. Então, o ato de confiar em relação à venda
é um grupo de ações, um grupo de confianças em vários segmentos, como eu coloquei até naquele postzinho que eu compartilhei no grupo, que você vai que você tem que juntar e unir tudo isso e você acaba confiando em você mesmo. Essa é uma maneira meio complexa de você começar tudo, porque assim, você quer vender, você vai vender um produto, né? E aí você vai vender um produto, você vai confiar no teu produto. O que é confiar no seu produto? Você acredita nele? Você acredita que ele é bom? Você acredita que o teu produto ele é rentável? Você acredita que o teu produto ele é de qualidade? Você acredita que o teu produto é inovador? Ou você acredita que o teu produto tem N coisas? Isso é realmente confiar no seu produto? É a partir daí que você começa a confiar no seu produto realmente? É estranho. É estranho você jogar a tua confiança no teu produto e você dizer assim, eu realmente confio no meu produto. Porque a partir do momento que você confia no teu produto, se o teu produto falhar em algo, qual que é a justificativa e qual que vai ser a estratégia mental que vai ter dentro da sua cabeça, dentro da sua mente, sobre o quanto de confiança você deu para o seu produto. Tá, agora tem outra coisa. Você vai confiar nos seus clientes. Como assim confiar nos seus clientes? Ah, eu vou confiar que ele pague, ou eu vou confiar que ele seja o cliente ideal para o meu produto, ou eu vou confiar que eu vou acreditar que o meu cliente ele é apto a usar o meu produto, né? Assim, eu tô sendo bem genérico porque depende do produto que você vende. Você vende um produto que seja você mesmo, que seja um serviço, por exemplo, né? É um pouco mais abrangente isso, mas é um produto, né? E é um cliente. Qual é o seu cliente? E aí você vai acreditar no quê? Na sua empresa? Você vai confiar na sua empresa? Ah, eu vou confiar na minha empresa, vou confiar que a minha empresa é saudável, vou confiar que a minha empresa é X, Y, Z. E se alguma coisa dá errado dentro da tua empresa? Por que eu estou começando, eu estou falando e estou colocando esse ato de confiar em várias coisas? Por quê? Porque tudo começa realmente no ato de você confiar em você mesmo, na sua capacidade, na sua habilidade, na sua articulação, nos seus talentos para venda, para que você venda algo. Isso você adquire como? No teu poder de construção de argumentos necessários, de argumentos que, que vão sustentar esse sentimento, essa ação de pôr a confiança dentro do seu trabalho. Veja que quando você começa a filosofar em relação à confiança, você começa a revisar, a atualizar e a rever mesmo todos os seus processos e tudo que envolve a tua venda. Alright? Se ficar complexo, se alguém quiser perguntar alguma coisa, por favor, indique e está aberto, tá? Confiar em você. Como que você vai adquirir a confiança em você como um vendedor? O teu profile vendedor, meu sales profile em inglês, né? Meu perfil vendedor. Como você se apresenta como um vendedor? Qual que é a linguagem corporal que você tem quando você vende? Na minha experiência de vendas, né, de time, que eu tinha minha equipe de vendas, os meus vendedores, etc. Eu fazia muitas vendas, muitas visitas a clientes com eles, etc. E eu percebia o que eu sempre visualizava e tentava perceber o máximo possível. Qual que é o ato, qual que é o grupo de ações que você faz, que você determina quando você está vendendo algum produto, quando eles estavam vendendo o produto do cliente. Né? Uma coisa que eu sempre me irritei muito, que eu falo sempre, eu quero deixar essa dica aqui para vocês. Nunca vendam algo
passando a entender para o cliente que você realmente necessita vender aquele produto. Estão entendendo? O que é isso de você falar que você necessite? É aquele negócio assim, pô, peça pelo amor de Deus para o cara comprar, porque você precisa fechar meta, porque você precisa conquistar mercado, porque você precisa ganhar dinheiro, porque você precisa pagar suas contas no final do mês, e todos eles valem todos eles estão ligados diretamente à tua comissão e quanto você vai receber no final do ano, do mês, e etc. Essa forma de venda, essa forma de você se apresentar no cliente é muito predatória. É predatória mesmo, para você mesmo, porque você compra um produto o qual toda a experiência da venda, toda a experiência da compra, ela é positiva para você. E toda ela gera confiança para você. Então, quem você é, primeiro, como vendedor? Né? Qual a experiência que você tem como vendedor? Isso sempre você tem que deixar explícito. Você tem que explicitar para o cliente, na tua negociação, no ato de conversar. Só que não adianta você dizer que você está extremamente confiante no teu produto e dizendo, não, eu confio no meu produto. E você fala assim, eu confio no meu produto é bom. Então, quais são os seus estados emocionais? Qual é o principal estado emocional aquele mais eficiente para você transparecer, para você adquirir confiança? Meus alunos de PNL, quando eu dou aula de PNL, uma palavra que eu sempre falo muito é a congruência. Qual que é a congruência que você está apresentando no momento? Você vende um produto de... eu vou colocar aqui alguns produtos, tá? Para que você tenha diferentes exemplos do que eu estou falando agora, em relação à apresentação para o teu cliente. Eu vendo um serviço, por exemplo. Eu vendo bebidas. Por exemplo, agora eu vi uma garrafa de água aqui do lado e veio na cabeça, vou usar o exemplo de bebidas. Eu vendo bebidas, por exemplo. Como você vai chegar para marcar uma visita com o cliente? Primeira reunião, por exemplo. Por telefone. Como que você vai passar confiança por telefone? Algumas palavras são importantíssimas as quais você diga. Por exemplo, eu preciso te visitar, por quê? Porque eu acredito que você é um cliente potencial para mim. Ou seja, você não irá perder tempo comigo. Você irá conhecer um novo produto, conhecer uma nova oportunidade de negócio, a qual eu acredito piamente de que vai ser bom para você, dentro da sua distribuidora de bebidas. Eu vendo fotografias, sou fotógrafo, a Paty, que estou vendo a Paty do meu lado. Né, Paty? Eu vendo fotografias. O que você vende realmente? Você vende a confiança de fotografar o quê? Registrar os momentos importantes de um evento ou da vida da pessoa. Então você confia de que a tua expressividade, a tua capacidade de demonstrar o teu talento e retratar exatamente as emoções corretas ou as emoções mais importantes do teu cliente em fotografias. Ok? Esse tipo de argumentação, quando você tem que praticar antes, você tem que praticar dentro de você antes, para que tudo isso saia de forma espontânea. Eu sou contra você ter uma articulação ou você ter um processo de argumentação para que você consiga ganhar algo quando você está conversando com o cliente. Ok? Por exemplo, não, se o cliente dizer isso, eu vou dizer aquilo. Se o cliente dizer aquilo outro, eu vou dizer aquilo. Eu vou sair disso até chegar no fechamento da venda. É um trabalho muito árduo. E qual é o problema disso tudo? O problema disso tudo é que quando você está na frente do teu cliente, quando você está no tete-a-tete, é muito difícil você ter uma consciência plena de tudo aquilo que você tem que fazer, de tudo aquilo que ele está falando e de tudo aquilo que você está passando de informação para o seu cliente.
E existia por muito tempo, existe até hoje muitos estudos, muitas pesquisas que dizem que a comunicação verbal é 8% do total da comunicação, 10%, 12%, vocês já ouviram falar sobre isso. Hoje isso não existe mais, por quê? Porque ninguém sabe qual que é o tamanho do 100% da comunicação. Mas todos concordam, né, isso é fato, de que grande parte da comunicação não vem das palavras que você diz, não é a comunicação verbal, mas é a comunicação não verbal. E na comunicação não verbal, a confiança, ela é importantíssima para que você demonstre no teu processo de comunicação com o teu cliente, com os seus parceiros de negócio. Por quê? Porque a não confiança é um problema muito sério. Todo mundo hoje enfrenta problemas de não confiança. De você não ter uma confiança legal no teu vendedor, no vendedor que te vende o produto, no teu fornecedor, no prazo de entrega, nos prazos de pagamento, ou na forma de distribuição que está tendo o teu produto, ou na entrega real do produto que você vendeu. Quantas vezes você, para conquistar, quantos vendedores eu vejo normalmente para conquistar a confiança do cliente, o que ele faz? O vendedor ele acaba incrementando tanto o produto que chega na hora ele não entrega aquilo para o produto, aquilo para o cliente. Por quê? Porque aquilo é um excesso de confiança. Não, ele estava focado apenas em gerar confiança para o cliente, right? Colocando coisas que ele acaba percebendo, o inconsciente acaba percebendo no momento, que eram importantes para o cliente adquirir confiança, para o cliente construir uma imagem de confiança sobre aquele processo de compra e de venda, né? E aí você acaba não entregando isso. Isso é muito comum, é muito comum. Quantas vezes você compra um apartamento, por exemplo, quando você chega no apartamento, quantas coisas as pessoas, o vendedor, o corretor de imóveis, ele te passa para você comprar o apartamento? Sendo que muitas vezes você compra ele na planta, que ele nem está pronto ainda. Para que aquele processo de confiança ele aumente de tal forma dentro de você, que você cria um processo de fechamento que você fala assim, cara, eu vou comprar, um processo de decisão, né? Eu vou comprar esse produto porque eu acabei confiando no produto. Mas se confiou no produto mesmo, se confiou no processo da venda mesmo, se confiou apenas nas palavras que o vendedor disse. Coisas boas para o vendedor, isso é um processo legal para o vendedor. O vendedor realmente conseguiu, naquele momento, passar mais confiança do que o produto dele era capaz de passar, digamos assim. Ou que o produto dele é realmente confiável, que a empresa que ele trabalha era realmente confiável. Mas o que ele passou para o cliente era confiável. Por quê? Porque ele se coloca numa posição de extrema confiança. Qual é uma posição de extrema confiança, por exemplo? Se eu não vendo para você, eu vou vender para o outro da esquina. Se eu não vendo para você, eu vou vender para outra pessoa. Se eu não for vender para você, você estará perdendo com isso. Eu não vou. Não é um caso de eu não estar vendendo. Mas o cliente que não está te comprando, ele vai estar perdendo algo? Essa é uma pergunta legal de você respondê-la. Se o teu cliente não compra o seu produto, o que ele estará perdendo? Right? Olha que interessante. O processo da verdade plena do que você está sentindo no momento, ele é um construidor maravilhoso, muito eficiente do processo de confiança. As pessoas confiam em quem estão parecendo ser sinceras. As pessoas eles tendem a confiar na sinceridade e não porque daí ele não tem mais a argumentação de colocar assim, cara, eu confio porque o produto é isso, eu confio porque o outro deu certo, eu confio naquilo outro. Não, você confia porque a pessoa está dizendo a verdade. É que nem na outra aula, por exemplo, eu falei sobre as desvantagens. As pessoas não falam as desvantagens do produto, por exemplo. Tá?
cara, você mostrar as desvantagens muitas vezes para o teu cliente, se você precisar mostrar para ele as desvantagens, isso é um poderoso construtor do teu processo de confiança com o seu cliente. Right? Então, como dividir isso? Tá? Então, divida assim. Você confia, você como vendedor, vendendo aquele produto. O que é muito comum dos vendedores sofrerem em relação a esse processo é qual? Você vende celular e você confia no produto que você vende, nos celulares que você vende. E obtém extremamente sucesso nas suas vendas. Daqui a pouco você começa a vender carros. E aí você fala assim, não, eu sou tão bom vendedor que eu vendo qualquer coisa. Só que do carro você sabe muito pouco sobre o mercado. Você sabe muito pouco sobre as coisas que envolvem o processo da venda de um carro. E aí você acaba não obtendo os mesmos resultados com tal eficiência quando você vende o carro como você vendia os celulares. Ok? Aí, o que é interessante? O que eu uso como confiança? O que eu uso a palavra confiança? Porque a confiança ela vem de tudo. Ela é a base de tudo. Você nunca vai fazer um bom planejamento da tua venda, por exemplo, uma boa prospecção de mercado para saber quais são os seus principais clientes, quais são os principais potenciais clientes, quais são as principais regiões de venda onde você pode obter mais sucesso, mais rápido, com o menor custo. Qual que são as mídias, as formas de marketing que você vai atuar e etc. Você nunca vai fazer nada disso se você não confia no que você faz antes. Lembra que eu falei na primeira aula, por exemplo, em relação a teste? Né? Nós precisamos testar as coisas. Se você não testar as coisas, você não consegue obter resultados estatísticos para saber se é bom ou é ruim. Né? Mas para testar algo, você precisa primeiro confiar. Um início de confiança sobre aquilo que você tem de ideia, sobre aquela estratégia que você teve. Ok? Simulações de venda para que você obtenha a confiança é extremamente importante. Você fazer em casa mesmo. Por que eu confio em mim como um vendedor? Eu, por exemplo, eu vendo cursos de PNL, por exemplo, né? Então, eu vou vender curso de PNL para as pessoas. Por que eu me acho um bom vendedor no curso de PNL? Isso é uma coisa muito interessante. Eu sou um bom vendedor de PNL ou eu sou um bom professor de PNL? Eu sou um bom vendedor de curso PNL. Por quê? Porque eu sei tudo sobre a PNL, eu entrego o produto e eu vou dar o resultado do produto. Ou seja, é mais fácil para mim, porque eu sou o produto, eu vou entregar o produto. Agora, quando você vende um produto de uma empresa, ou você vende um serviço que outra pessoa, um funcionário teu, um colega seu vai entregar esse produto, você precisa confiar simplesmente na equipe. Aí você começa a criar a necessidade de você obter processos dentro da tua empresa. E o processo de confiança, esses processos de execução, esses processos gerenciais, esses processos de entrega de produto, por exemplo, não quebrem todo o teu processo de confiança que você criou no começo, que você adquiriu no começo. É muito mais simples do que a gente imagina. Porém, na nossa vida, nós temos uma má relação com o ato de confiar, porque existe a traição. Quando a gente confia, a confiança, ela gera a desconfiança. Não é assim que funciona? Quanto mais quanto mais você confia em algo, se você ou você desconfia de forma proporcional, ou senão você dá toda a tua confiança para esse processo. E daqui a pouco, quando você menos percebe, você não confia mais em você. Daqui a pouco você faz um belo planejamento. Aí você sabe, pô, eu fiz um bom planejamento de vendas, eu fiz um bom budget, eu fiz um bom forecast, eu fiz um bom roteiro de visitas, eu fiz um bom plano mesmo para realizar as minhas vendas. Perfeito, ótimo. Só que você confiou tanto nesse plano que chega na hora, no dia a dia, você não confia em você. E onde que reflete isso? Quando você pega o primeiro cliente, o cliente diz não para você e você fala assim, puxa vida, você se desmotiva na mesma hora e você perde totalmente a confiança que você tinha
que era 100% baseada onde? Naquele plano. Você tem que ter confiança em você para fazer um plano e principalmente ter confiança em você para que se esse plano não der certo, você corrigi-lo. Você revisá-lo. Right? Então, a confiança em si mesmo, ela se dá através da técnica, ela se cria através da técnica, isso é bem PNL que eu vou mostrar para vocês hoje, que eu estou mostrando para vocês hoje. Você se cria através do quê? De treino. Treino mesmo. São treinos mentais. São estratégias mentais que você acaba criando. Right? Primeira delas, tonalidade de voz. Qual é a tonalidade de voz que você vai usar para cada cliente? Puxa, agora complicou tudo, né? Então, eu estou usando uma tonalidade de voz agora para você. Eu posso usar uma tonalidade de voz diferente para pessoas diferentes. Se você encontra uma pessoa extremamente calma, uma pessoa que você vê que ela é extremamente cautelosa para fechar um negócio, que ela é criteriosa para fechar um negócio, você não vai falar de forma desesperada com ela, você vai falar de forma calma também. A tonalidade de voz, ela cria semelhante, ela cria uma melhor comunicação. A confiança, na PNL, nós chamamos de um processo de rapport. Nós já falamos um pouco no começo, na primeira aula. Nessa agora, estou usando a palavra 100% confiança, no ato de confiar, para que você preste atenção em como você confia em você mesmo. Por que técnicas impressionistas de vendas, eu não acredito muito nelas? Porque você sai muitas vezes motivado com elas, gritando para você, eu sou um bom vendedor, eu sou um bom vendedor, daqui a pouco você é uma pessoa extremamente calma. Você é uma pessoa extremamente tranquila, você é uma pessoa extremamente racional, como normalmente nós falamos no dia a dia, né? Nós numeramos assim. Você é uma pessoa racional e aí você sai naquela motivação de gritar, de berrar com todo mundo. Isso dura quanto tempo? E daqui a pouco ela não adianta mais para absolutamente nada para você. Ela não serve, não vai mais servir para nada para você. Então, qual que é o processo que você vai ter em relação à tonalidade de voz? É treinar as tonalidades de voz. É você falar em várias formas a mesma coisa, o mesmo discurso, tá? É isso que eu recomendo. Faça o mesmo discurso para que você fale de tonalidades de vozes diferentes. Então, vamos lá. Vou pegar um texto aqui, ó. Tô pegando tudo agora, tá? Vou pegar um texto do livro aqui, ó. É o que está escrito na contracapa do meu livro, do livro que eu escrevi. Ó, coaching. Mude seu mindset para o sucesso, volume 3. Eu vou falar numa forma calma. Reúne especialistas que ajudarão o leitor a compreender o próprio mindset e como alterá-lo para alcançar a alta performance, focando na assertividade e atingindo os objetivos pessoais e profissionais. Essa é uma forma. Qual a outra forma? Qual que é a sua forma de falar normalmente? A minha forma de falar normalmente, quando eu quero realmente quando eu encontro uma pessoa que é muito do meu perfil, que eu sou muito acelerado, eu sou ansioso, etc., você vai falar assim, coach, mude seu mindset para o sucesso volume 3. Reúne especialistas que ajudarão o leitor a compreender o próprio mindset e como alterá-lo para alcançar a alta performance. Eu vendo fotografias. Qual que é o seu discurso de vendas? Qual que é o seu pitch de vendas, por exemplo? E aí, então, você vai colocar o seu pitch de vendas em várias formas, em várias tonalidades de voz diferentes. É gritando? Não. É com energia, é com calma, é com respiração. Quando você começa a treinar em casa, sozinho, no banheiro, às vezes tomando banho, ou olhando no espelho, ou ouvindo mesmo só a tua voz, ou gravando a tua voz, o que você está dando isso para o teu cérebro? Você está dando opções do teu cérebro de que você é capaz de se comunicar, de falar o mesmo texto, de dar o mesmo conteúdo, só que de maneiras
diferentes em relação à tonalidade da sua voz. Quando você chegar no teu cliente na frente, você vai identificar a tonalidade de voz dele, o teu inconsciente imediatamente ele vai fazer com que você use uma tonalidade de voz mais congruente no momento. Tá? Vejam, se você treina antes, você não precisa pensar no treino ou na técnica ou na estratégia naquele momento para que você utilize. O teu inconsciente, acredite nele, ele é perfeito. Ele vai te dar a opção mais eficiente que está disponível no momento. Right? Linguagem corporal. O que é o grande problema da linguagem corporal? O grande problema da linguagem corporal é qual? Existe um pressuposto na PNL que é assim, mente e corpo eles formam um sistema. É impossível você mexer em um que não você afetar um que não afete o outro, que você altere um que não afete o outro. Então, por exemplo, se você acorda triste, desanimado, se você está desmotivado, o teu corpo tende a você ficar todo recolhido mesmo, se protegendo. Right? E nesse momento você abre o peito, se você melhora a tua postura, tua linguagem corporal, que normalmente está aqui no tronco, no peito, todo o resto ele vai simplesmente modificar na mesma hora. Então eu estou querendo dizer que se eu estiver triste, se eu mudar minha linguagem corporal, colocar uma linguagem corporal alegre, a minha mente ela vai ficar alegre imediatamente? Vai. Imediatamente ela vai, porque ela vai ser alterada. Ela altera. É um sistema. Ok? Então, como que você treina? Você vai treinar assim mesmo. Você vai treinar pensando em quando você está cabisbaixo, quando você está triste, que você está desmotivado. Imagine você na sala de recepção, por exemplo, para entrar numa reunião com o cliente, você está pensando nas contas, está pensando nas suas obrigações que você tem que pagar, você está pensando no teu chefe que está te enchendo o saco, você está pensando no teu produto, nos teus concorrentes, ou você está pensando no não que você recebeu na visita anterior, e você começa a perceber como você muda a tua linguagem corporal. E você começa a mexer nela. Isso em casa. Isso você tem que treinar em casa. Né? Abra o peito. É uma coisa muito interessante, porque quanto mais o peito fechado você fica, menos a tua respiração fica mais curta. E menos oxigênio você fornece para o teu cérebro. O teu cérebro precisa de energia. O teu cérebro gasta muita energia. Nossa mente gasta muita energia. Ela quer sempre economizar energia. Se você ainda não dá oxigênio suficiente para ele, ele não funciona. Então você tem que abrir o peito, tem que respirar. Né? Então, não é só o ato de você respirar, é o ato de você propiciar ao teu corpo, ao teu estado emocional, uma boa respiração para aquele momento. Right? Então, linguagem corporal. Qual que é a outra forma? Coloque outras formas e outras maneiras de você colocar a linguagem corporal. Sinta-se extremamente excitado de pensar assim, poxa, vendi pra caramba hoje. Caramba, tô vendendo pra caramba. Né? Como que fica o teu corpo? Como o teu corpo funciona? Como que é a linguagem corporal do teu corpo? Né? E aí, quando você tiver essa flexibilidade já dentro da tua mente, que é o quê? Treinando. É treinando. Quando você estiver na frente do teu cliente, o teu cérebro, ele vai entender, a tua mente, o teu inconsciente vai entender que tem várias opções e ela vai utilizar a mais congruente, a mais correta possível naquele momento. Isso vai gerando o teu flow, a tua fluência. Você não precisa pensar naquilo. Uma das coisas que nos impede no princípio do aprendizado é o que a gente achar que a gente nunca sabe. Ou que a gente sabe o que a gente precisa lembrar na hora certa. É normal eu ouvir dos meus alunos assim, cara, você me ensinou agora um monte de coisa, e agora como é que eu faço para usar? A minha resposta sempre é, esqueça isso. Se você realmente aprendeu, você vai usar na hora que você precisar usar. E daqui a pouco, quando passa, você fala assim, caramba, eu já usei aquilo. Alright? Terceira coisa. Falar com as mãos.
Falar com as mãos é extremamente importante. Porque você diz assim que o teu produto é extremamente bom e ele é pequenininho. Não, o teu produto é extremamente bom, o teu produto é extremamente agradável. Né? Prece o agradável. Right? Então fala assim, olha, eu vou te vender algo. De que forma eu vou te vender algo? Por que eu vou te vender esse produto? Por que eu vou te vender o meu serviço de fotografia? Por que eu vou vender o meu serviço de XYZ? Né? Mostre para o teu cliente de forma congruente aquilo que você quer passar para ele, a informação que você quer passar para ele. Quanto mais congruente está toda a tua forma de apresentar o produto, ou seja, tonalidade de voz legal, linguagem corporal, falar com as mãos, você faz o que gera isso? Vai gerando cada vez mais confiança de que você sabe o que você está vendendo e você está preparado para tudo que vai acontecer, para que as coisas que possam acontecer e principalmente que você está no domínio da transformação das coisas que vão estar nas suas mãos para se transformar e aquelas que não estão, que não são que não dependem de você, porque assim, tipo, a assertividade é muito relativa na venda. É impossível você dizer assim, cara, toda vez que eu vou vender, eu vou ter uma taxa de conversão de 100%. Não. Eu tinha uma taxa de conversão altíssima no meu time de vendas na multinacional que eu trabalhava, porque nós nos planejávamos muito para prospecção. Right? Mas coisas não errado. Óbvio. Você escolheu errado o cliente, ou o cliente não está no bom dia. Você não pode desistir dele. Ou você precisa desistir dele, porque esse cara não é um bom cliente para você. Mas identificar tudo isso, você precisa treinar antes. Esses treinamentos te causam uma flexibilidade de comportamentos, que é o grande lema da minha vida. Quanto mais flexibilidade de comportamento você tem, mais você entende como o sistema funciona, não a ponto de participar do sistema, mas de afetá-lo, de afetar o sistema. Right? Quantas vezes você vai num cliente, por exemplo, e o comprador ele quer bater papo com você, ele quer um amigo, ele quer um cara que compreenda a situação, ele quer um cara que troque ideia com você, que com ele, sem aquela loucura de querer fechar uma venda, de querer vender algo para ele. Esse é um processo pode ser um processo de um relacionamento fantástico, que ele possa se tornar um puta de um cliente seu, só que no começo, na primeira visita ou na segunda, ele nem comprou nada de você, por exemplo. Isso é comum acontecer. Agora, quantas vezes a gente fica batendo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 vezes no mesmo cliente, se aquele cliente não é para nós? E a gente sempre fica pensando assim, não, o erro é meu. Eu me apresentei errado. O meu produto não está legal. Não, porque aí você fica tentando absorver dentro daquela tua experiência quais são os motivos que resultaram no resultado negativo da tua venda. Né? E no final, se você não acha nada, primeiro você diz que é o preço, depois você pode dizer que é a marca, depois você pode dizer que é isso, que é aquilo, que é qualidade, blá, blá, blá. Depois chega no final, você diz assim, então não é, cara, eu que não funciono mesmo. Eu que não dou certo mesmo. Não. Esse processo de confiança, de você treinar a tua flexibilidade de comportamentos é fundamental. Por exemplo, eu tenho um simulador de corrida aqui de automobilismo na minha casa. As pessoas que vêm aqui e que sabem, olham e falam assim, ele vai jogar videogame. Olha, é um videogame. Eu não tenho outro jogo, nunca tive outro jogo, na verdade. Tem um jogo só que é de Fórmula 1, que para mim é o que eu mais gosto, porque é o mais rápido. Por que eu uso esse jogo? Por que eu uso essa prática? Para treinar a minha mente, tranquilidade, calma, concentração e, principalmente, reações rápidas. Porque se você está dirigindo, você está rápido, você está ali pilotando, três caras rodam na tua frente, você tem que tomar uma decisão rápido para você sair de um acidente, por exemplo. Right? Só que na hora você pensa nisso, não dá tempo. Você tem milésimos de segundo para você pensar, não, eu vou para cá, eu vou para a esquerda, eu vou para a direita. Não, nessa hora você tem que confiar no teu inconsciente.
Você tem que confiar na tua habilidade de tomar uma decisão rápida e acreditar na decisão que você vai tomar. Muitas vezes ela está errada e você acaba batendo e acaba saindo da corrida. Ok? Essa é a mesma forma para você vender. Aí você vai lá e você vai comprar, você vai lá e você vai ter acesso lá a todo o curso de vendas, o Ikiki que eu coloquei lá. Aí você vai fazer você vai assistir todas as aulas, você vai ver todo um processo de planejamento da venda, do perfil de vendedor, de clientes, produtos, etc. Você vai fazer tudo bonitinho, tudo perfeitinho, right? Só que, se você não treina a tua confiança, o confiar em você, de que todo o processo está ok, que você treina esse processo, de que você treina a flexibilidade, que você está preparado para assumir a responsabilidade ou para tomar essa decisão de forma muito rápida, ou senão não vai adiantar de nada. Por quê? Porque tudo que você vai colocar em prática, todas as formas que você vai colocar em prática, sempre você vai colocar de forma duvidosa. E nunca de forma criteriosa, acreditando no que você sabe, no que você é hoje. Right? Eu faço mentoria, daí eu tenho clientes, aí as pessoas me contratam e por exemplo, eu tenho um cliente que é vendedor de roupas, no exemplo. Cara, a primeira coisa que eu faço é tentar extrair o máximo possível as informações de quem é um especialista em vendas de roupas, que é quem a pessoa é a especialista. Mas ela acabou de entrar agora no mercado de vendas, mas mesmo assim ela sabe mais do que eu nunca vendi roupas. Compreende? Então, a partir do princípio de que se você está vendendo algo, você é o maior especialista daquele assunto naquele momento, é fundamental para que você continue dando improvement, você continue crescendo a tua especialidade e se tornando cada vez mais um especialista naquele momento. Né? Então, assim, as pessoas, o Rodrigo Canetti ele é especialista em programação neurolinguística. Claro, eu estudo há 18 anos programação neurolinguística, mas eu confesso para você que desde o primeiro dia, desde o início que eu comecei a estudar programação neurolinguística, eu já me considerava um especialista. A ponto do quê? De argumentar com pessoas à minha volta, as quais eu acho mais especialistas do que eu. Então, quando eu treino, por exemplo, com o cara que criou a PNL, o Richard Bandler, eu fico perguntando para ele as coisas para que eu possa aplicar. Claro, muitas coisas sim, mas a grande maioria eu fico argumentando as minhas experiências, porque eu também me considero um especialista no mercado. Eu também me considero um especialista em PNL, principalmente. Só que eu sou um especialista, muito mais especialista no mercado de PNL no Brasil do que o Dr. Richard Bandler. Ele não está no Brasil. Mesmo ele vendendo no Brasil, mesmo ele criando a PNL, etc. Né? Acho que ele nunca teve em Curitiba, por exemplo. Então, estamos entendendo o processo da confiança, esse processo de construção de toda a base para que você tenha posteriormente as informações, as habilidades, os skills necessários para que você possa vender, é você criar essa flexibilidade de comportamento dentro de você, através de tonalidade de voz, através de linguagem corporal, falar com as mãos, falar com o corpo, se movimentar, ficar livre, ficar calmo, ficar tranquilo. Isso é primordial. E você treina onde? Em casa. Da maneira mais simples possível. Como? Simulando situações e replicando-as a você mesmo. Eu faço dessa forma. Então, eu faço lá o simulador, eu treino determinada coisa. Eu, para treinar, por exemplo, as mãos, para falar com as mãos, né? Aqui no vídeo, para mim, era uma grande dificuldade. Cada vez eu estou melhorando a minha habilidade de me comunicar por vídeo. Porque todo o meu treino era para dar aula presencial.
Então, eu estou dando aula presencial, eu estou vendo a pessoa. Eu estou vendo o que a pessoa precisa, o que a pessoa gosta, o que a pessoa não gosta, o que a pessoa está olhando e falando assim, puxa, o que ele está falando é besteira. Nem sempre o que você fala, que a pessoa acha que é besteira, é realmente uma besteira. Muitas vezes é porque ela não entendeu o que você está falando. Quando você está treinando todos esses pontos, quando você estiver na frente de uma pessoa, o teu inconsciente automaticamente vai começar a direcionar a tua percepção para vários pontos dos quais você não percebia antes. Eu estou seguro disso. Só que esqueça isso. Treine e esqueça. Treine e esqueça. Treine e esqueça. Right? Você treina artes marciais. Quando você vai lutar realmente, você tem que confiar em você. Porque você não vai pensar na hora assim, esse cara tá fazendo isso, não, eu vou dar aqui, não, eu vou fazer aqui. Não, na hora você vai instintivamente. Por quê? Porque o teu inconsciente sempre vai escolher a melhor opção possível. Só para... eu prometi 1 horinha, já estou terminando. Nós sempre estamos dando o nosso melhor. Né? Se você fez algo ontem que hoje você acha que você poderia ter feito melhor, o você de ontem não achava isso. Naquele momento, você fez o que era melhor naquele momento, que você achava que era melhor naquele momento. Quanto mais você nutre, quanto mais você alimenta o teu cérebro, o teu inconsciente, de opções, de oportunidades, de possibilidades, de opções, de ferramentas, antes, na hora, você não precisa pensar nelas. E elas imediatamente irão aparecer. Elas imediatamente você irá replicá-las, porque o teu cérebro vai ter, é como se você desse a melhor opção para o teu cérebro. Uma coisa que eu acho bem interessante é aquela persistir no erro é burrice, não é? A pessoa que persiste no erro é porque ela não reconheceu que aquilo é um erro. É um erro para quem? Ela pode até dizer, eu errei, mas na verdade ela não acha que ela errou. Ela não sabe onde ela errou. Ela não sabe por que ela errou. Quando ela identifica que aquilo realmente é um erro, quando ela coloca, ela encontra uma outra possibilidade para aquilo, ela fala assim, cara, se eu estiver nessa situação, eu não vou mais fazer isso porque isso não é eficiente e existe essa forma de fazer que é mais eficiente. Quando a situação aparecer novamente, ela não vai precisar pensar nisso. Ela simplesmente vai replicar, ela vai fazer. Por que ela repete no erro? Porque aquela função, aquele comportamento que ela acha que é errado, que foi errado, para ela, para o inconsciente, para o cérebro, é a melhor opção naquele momento. Se ela não colocou uma melhor opção, quando acontecer de novo, ela vai fazer a mesma coisa. Right? Por isso que o processo de mudança, até coloquei no meu Instagram essa semana passada, de que as pessoas que têm aquela loucura de ficar mudando a vida o tempo inteiro, que mudam a vida de uma forma louca o tempo inteiro, as pessoas elas correm um risco muito grande. Eu não estou generalizando, estou falando que essas pessoas correm o risco, muitas pessoas correm um risco muito grande de se tornarem especialistas, de fazerem a mesma coisa, mas de várias formas diferentes. E isso não significa que elas mudam, isso não significa que elas alteram, que elas evoluem. Elas só estão criando oportunidades, possibilidades de fazer a mesma coisa de forma diferente. Isso é interessante na venda. A venda, você não precisa mudar. Sabe? É você entender quais são as formas diferentes de se fazer a mesma coisa. E aí você vai fazer uma forma diferente, a mesma coisa, mas de forma diferente, e sem perder as suas habilidades, sem perder os seus talentos, sem perder aquilo que é a tua essência, a tua forma de falar, a tua forma de argumentar, a tua forma de convencer, a tua forma de persuadir. Pensem, a comunicação é tudo. E a comunicação, ela não é aquilo que você acha que você está falando. A comunicação é o feedback que você recebe. O resultado da comunicação é aquilo que você recebe de volta. Porque a responsabilidade da comunicação sempre é do comunicador. Então, treinem a comunicação. E não se espelhem a comunicação em alguém. Se você está achando que eu me comunico de forma perfeita, maravilhoso, nossa, esse cara tem o dom da comunicação, eu quero ser como ele, já está errado.
Se você reconhece que eu sou um bom comunicador, por exemplo, significa que você está reconhecendo comportamentos similares aos seus. Eu vou dizer uma coisa aqui para encerrar. Eu prometi que ia ser 1 hora e eu não quero não cumprir. Normalmente, você identifica muito facilmente nas outras pessoas os defeitos os quais são comuns aos seus. São os defeitos os quais você os tem. Normalmente, você identifica, reconhece nas pessoas os talentos os quais você também os tem. Eu falei isso uma vez numa live, daí uma pessoa falou assim, mas eu vejo que uma pessoa é extremamente cruel com as outras pessoas. Eu não sou cruel com as outras pessoas. Muitas vezes você é sim, mas você é cruel com você mesmo, não com as outras pessoas. Mas essa pessoa, ela deprecia as outras pessoas. Você reconheceu isso? Então, normalmente, provavelmente, você também deprecia as outras pessoas, ou você deprecia a você mesmo. Você tem o ato de depreciar. O comportamento de depreciação. Muitas vezes não é com as outras pessoas, é diferente da pessoa que você está vendo, que você está reconhecendo. Mas o comportamento é similar ao seu, porque você acaba se autodepreciando. Se você olha e fala assim, cara, essa pessoa é extremamente autoconfiante, é porque o quê? Porque o teu poder de autoconfiança é muito alto também. Só que, provavelmente, se você identificou dessa forma tão espantosa de admiração, significa que você está usando esse poder de autoconfiança para tirar a tua autoconfiança. É proporcional. A desconfiança só existe se existe a confiança, ou seja, elas se coexistem. Right? Se uma pessoa é extremamente autoconfiante em algum momento, ela tem o mesmo poder para tirar a sua autoconfiança, para depreciar a sua confiança, de forma diretamente proporcional. Porque eles se coexistem. E não são totalmente distintos. Você deixar de confiar em você é um desafio extremamente grande. Tão grande quanto você começar a confiar em você. Quando você começar a confiar em você, provavelmente seja um desafio mais fácil, mais tranquilo do que você deixar de confiar em você. Mas o ato é similar, o ato é semelhante, é igual. Ok? Alguém tem alguma pergunta? Eu vou abrir agora. Eu comecei às 7h35, então a gente tem 8 minutos. Alguém quer falar alguma coisa? Pode abrir. Alguma pergunta, eu vou responder agora. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Ninguém quer perguntar? Tá bom, acabou o momento de perguntas. Não, é verdade, gente. Ninguém quer perguntar? Avise. Vou dar um tempo. Perguntar alguma coisa, fazer algum comentário? Não? Ok. Ok, senhores. Era isso que eu queria deixar para vocês hoje. Tá? Eu queria fazer algo mais rápido para que a absorção fosse mais fácil, a absorção fosse mais natural, fosse mais comum. E eu quero que você, se teve muitas coisas novas que eu disse hoje para você, não se preocupe com elas. E se teve muitas coisas iguais, semelhantes do que eu falei, que as coisas que você já sabe, isso é mais incrível ainda, tá? Porque eu acho legal assim, ó, quando quando eu falo para as pessoas, ou eu ensino para as pessoas coisas que elas não sabem que não sabiam, é uma coisa. Mas é muito mais legal, muito mais gratificante eu mostrar para as pessoas, ensinar as coisas para as pessoas que elas já sabiam, só que elas não sabiam que já sabiam. Ficou bem complexo agora, né? Mas não é, é muito simples. Muitas coisas você faz de forma natural que você não sabe que faz. Muitas coisas você não sabe que você sabe. Ok? Muitas coisas a gente tem uma necessidade absurda em aprender, só que você já sabe, você é especialista nisso. Então, pensem no teu processo de confiança. Repitam, assistam a aula de novo, vai ficar disponível daqui a um tempo. Assistam a aula de novo, vejam as perguntas que eu coloquei aqui, respondam essas perguntas para vocês
se interem mais sobre quem é você, sobre o perfil que vocês possuem de vendedores, sobre a imagem que vocês possuem no mercado, sobre a confiança que vocês possuem em vocês mesmos. Daqui a pouco você vai milagrosamente começar a receber feedbacks dizendo assim, porra, ó, fulano, eu confio em você, eu compro de você porque eu realmente confio em você. E às vezes, e você vai ver que você nem teve essa intenção. Você nem teve a intenção de fazer a pessoa confiar em você. Mas ela começou a confiar por quê? Porque ela viu de uma forma inconsciente o processo que você possui interno de autoconfiança. Ok? Treinem, repitam, treinem, treinem e treinem. Treinem a linguagem, treinem a forma como vocês falam, tonalidade de voz, falar com as mãos, linguagem corporal. Ok? Muito obrigado. Foi um prazer imenso estar com vocês. Em breve a gente vai ter ainda mais uma aula 3. E aí, a aula 3 a gente vão ter alguns lançamentos aí. Se você, eu queria pedir um favor para vocês. Poderiam abrir as câmeras para tirar uma foto de vocês, para eu postar depois? Olha só que bonito. Olha que bacana. Deixa eu tirar uma foto bem legal aqui de vocês. Espera aí. Espera aí que eu tô abrindo aqui. Espero, não tem problema. Ai. Aê! 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 Ok, gente. Muito obrigado. Satisfação enorme estar com vocês. Sigam as redes sociais. Todos fazem parte do grupo do Telegram. A gente vai dar mais notícias no Telegram e informações sobre tudo isso. Newton, tem alguma coisa para falar, Newton, que eu esqueci, meu amigo? Tá tudo bem? Então tá bom. Gente, um beijo, boa noite. Se cuidem. Quem está em Curitiba, pegue agasalho que tá frio pra caramba. Tchau, obrigado. Foi um prazer. Até mais. Tchau!